na nossa quarta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre contratos. Então, quando nós estamos trabalhando numa empresa de informática, na área de informática de uma empresa, além de trabalhar com a nossa própria equipe, muitas vezes a gente tem a necessidade de fazer contratos, de contratar outros serviços, comprar produtos, etc. E isso exige alguns cuidados, algumas experiências aí, é isso que a gente quer passar um pouco aqui. Um pouco da prática do que é como trabalhar com contratos dentro de um projeto de informática. Vamos começar aqui falando sobre por que eu posso ter a necessidade de contratar. Um bom uso da contratação é para nos apoiar em variações de demanda. Então imagine que a sua empresa tem uma certa demanda, por exemplo, de entrega de 100 pontos de função por mês de código. Tá? Então ela tem que pegar em média isso. Só que de uma hora para outra vem um cliente muito interessante e faz uma demanda pontual por 3 meses para triplicar o que ela hoje trabalha. Né? Imagine qual que seria o esforço que essa empresa teria que ter para contratar 3 vezes mais a equipe do que ela tem, né? Para preparar essa equipe. Então ela não teria tempo hábil para preparar uma equipe desse tamanho. E mais, o que ela iria fazer com essa equipe daqui a 3 meses? Porque a demanda é pontual. Tá? Então quando existem picos de demanda, né, fora do padrão, que não dá para ser absorvido internamente, essa é uma boa oportunidade da gente terceirizar, da gente contratar alguma empresa para fazer uma parte dessa demanda para nós. Tá? Então a gente pega uma parte desse serviço e repassa, né, para outra equipe. Tá? Uma outra possibilidade é quando a gente tem aqui, né, a competência específica. Então você trabalha com uma certa área, com um certo processo. Né? Então você, por exemplo, é uma empresa que vende nuvem, né, que vende serviços em nuvem. Tá? Mas de repente um cliente seu falou, puxa, eu precisava de alguém que fizesse uma página na internet para mim. E eu confio em vocês são nossos fornecedores de cliente. Mas a sua empresa não tem desenvolvedor, não tem know-how nesse tema. E nem faz muito sentido contratar alguém para atender uma necessidade específica, né, que não vai ser algo que ela quer continuar oferecendo. Então, ela pode, por uma conveniência, por uma necessidade de atender esse cliente na demanda dele, falar, tudo bem, eu assumo esse serviço e ela contrata uma empresa, né, que vai fazer esse serviço para ela. E a terceira, né, é quando você está tendo que fazer alguma coisa que não é o seu core business, que não é o seu grande interesse dentro da sua empresa. Então você tem uma empresa que monta equipamentos de informática. Né? Tá? Então você entende o que é comprar equipamentos eletrônicos, entende o que é montar, sabe vender equipamentos de informática, você sabe analisar capacidades, você sabe contratar profissional adequado para trabalhar nesse assunto. Mas será que você sabe gerenciar uma equipe de limpeza que vai trabalhar nessa empresa? São pessoas com perfis diferentes, com capacidades diferentes, com necessidades diferentes daquele pessoal técnico que você está acostumado a gerenciar. Né? Talvez você não tenha esse know-how. Porque você mesmo, como gestor, não entende, né, qual é a melhor estratégia para fazer a limpeza de uma empresa. Será que tem que limpar antes do expediente? Será que é melhor depois? Qual que é a melhor estratégia? Você não sabe, porque não é teu negócio. Você não estudou isso, você não se preocupou com isso. Então, nesse ponto, e a sua empresa não está muito... faz parte da estratégia dela isso. Isso é uma necessidade que ela tem. Tá? Mas não faz parte da estratégia. Então, é muito mais fácil você contratar alguém que entenda do assunto, que supra essa sua necessidade. Tá? Então, esses são os 3 principais tipos de demandas que nos geram a necessidade de ter contratações. Tá? Então, e aí, dado que eu tenho esse perfil, né, que eu tenho um pico de demanda, que eu tenho uma necessidade que não é algo que eu conheço muito bem, ou que tenho uma necessidade que é algo que não me interessa gerenciar profundamente, eu vou atrás de uma empresa. E aí, como é que eu faço para identificar essa empresa? Bom, então, decidimos contratar. Que cuidados que a gente tem que ter para fazer essa contratação? Né? Quais são as preocupações que a gente tem que ter associadas a fazer uma contratação? Primeiro eu tenho que entender qual é o tipo de contratação que eu tenho que fazer. Se você trabalha numa empresa pública, ou está trabalhando com dinheiro público, mesmo numa empresa, né, privada, né, você tem que seguir normas, regras de contratação.
né? A famosa, famigerada Lei 8666, né? Que eu brinco sempre aqui com nossos alunos, né? Que esse 666 não é à toa, né? Certamente tem alguma relação aí com a origem da lei. Tá? Mas, bom, brincadeiras à parte, né? Eu tenho que saber, porque se é uma empresa pública, ela tem que seguir a 8666 nas suas contratações. Além disso, né? Eu tenho que fazer documentação adequada. Então, eu vou contratar, eu tenho que gerar documentos adequados para esse processo de contratação. Existem regras de como documentar. Eu vou receber uma entrega de um fornecedor, eu tenho que documentar esse recebimento dessa entrega. Eu vou fazer uma demanda específica dentro de um contrato, eu tenho que documentar isso dentro de regras que sejam aceitas juridicamente. Tá? Então é muito importante em todo o processo de contratação que você tenha um apoio jurídico, né? Tenha o apoio de um advogado da sua empresa, né? Que te diga que tipo de demanda é necessária, que tipo de coisa é obrigatória, né? Como que você deve contratar, assinar, formalizar todos os processos associados a essa contratação. Uma outra coisa importante em um processo de contratação nós não gerarmos o que as empresas costumam chamar de passivo trabalhista. O que é um passivo? É algo que a sua empresa deve, né? Então, ativo é o que você tem, passivo é o que você deve. Não, o que é um passivo trabalhista? É você ter na sua equipe um conjunto de profissionais que tem, né, com eles certas dívidas da sua empresa, né, que a sua empresa pode vir a ser cobrada no futuro. Então, explicando um pouquinho melhor, né, se eu peço para os meus funcionários fazer certas coisas que estão fora da lei, né, de trabalhista, quando eles saírem da empresa, eles vão processar a empresa e vão ganhar esses direitos que eles não receberam ao longo do período que eles estavam trabalhando. Tá? Esse é o conceito do passivo trabalhista. É algo que eu não dou agora, mas em algum momento eu vou dar. Eu estou devendo isso para eles, de alguma forma. Tá? Então, temos que tomar muito cuidado. Aí vale para RH, né? Para toda a nossa equipe também, mas principalmente quando está trabalhando com contratações, né? O cuidado de a gente não gerar passivos trabalhistas. A lei está mudando, né? A gente acabou de ter uma mudança aí trabalhista, né? Então algumas coisas podem mudar ou não, como a gente está no momento de transição, né? Vale a pena acompanhar melhor o que está acontecendo aí, acompanhar a mídia, acompanhar o que está acontecendo no Congresso nesse sentido. Tá? Mas existem algumas jurisprudências que eu pessoalmente acredito que não vou mudar muito. Então, a sua empresa pode contratar serviços, a sua empresa pode contratar produtos, mas ela não pode contratar pessoas. Né? O que eu quero dizer com isso? Ela não pode chegar e falar, eu quero o João das outras 5, né? E dizer que isso é uma contratação. Né? Porque isso é um jeito simplesmente, claro, né? De ela contratar alguém sem ser por CLT. Isso não é correto. Né? Então, eu posso sim chegar e falar, eu quero contratar a empresa X para fazer o módulo Y do meu sistema. Ótimo. Tá? Eu quero contratar a empresa Z, né, para dar uma consultoria numa área tal. Ótimo. Então, eu estou contratando produtos, estou contratando serviços. Mas eu não posso chegar e falar, eu quero contratar o Pedro para fazer 10 horas de serviço comigo. Aí eu não estou contratando uma empresa, estou contratando uma pessoa. Tá? Isso certamente vai te gerar risco de passivo trabalhista. Então, lembre sempre, contrata-se serviço, contrata-se produto e não se contrata pessoa com, né? Estou falando aqui, a gente está falando da aula de contratação, não da aula de RH. Como profissional de RH, ok, né? Como nossos funcionários CLT, claro. Mas quando a gente não está falando de CLT, a gente está falando de contrato, tá? Contrato a gente não contrata pessoas. Da mesma forma que a gente não contrata pessoas, a gente não acompanha pessoas, a gente não avalia pessoas, tá? A gente não controla o horário de trabalho de pessoas. Tá? A gente contrata serviços, entregas, tá? E não especificamente uma pessoa num certo horário. Tá? Então não faz muito sentido quando a gente fala de contratação falar que, por exemplo, eu tenho um chefe da minha empresa que passa demandas específicas para o profissional daquela empresa.
aí a gente está contratando pessoas, a gente não está contratando serviço. Né? A gente tem que tomar um cuidado bem grande de quando eu tenho uma contratação, eu tenho alguém responsável pelo contrato da minha empresa que repassa demandas para alguém responsável pelo contrato da empresa que eu contratei. E não equipe para equipe, mas contrato para contrato. Né? Então, esse é um cuidado bem importante para a gente não gerar passivos trabalhistas. Tá? E tudo isso muito bem documentado. Além disso, quando a gente contrata uma empresa, a gente está passando know-how nosso para essa empresa. Então, eu sou uma empresa que dá manutenção de computadores em indústrias, né? E eu tive um pico de demanda, eu vou contratar a empresa M para fazer parte da manutenção para mim. Claro que eu vou correr o risco, né, se eu não me precaver, da empresa M ir lá num cliente meu, fazer a manutenção em meu nome e chegar para o cliente, meu cliente falar, você não quer me contratar direto? Né? Então, afinal de contas, eu já estou prestando serviço mesmo, o contrato eu cobro mais barato do que eles. Tá? Então, é típico o risco que a gente tem quando a gente coloca um fornecedor, né? Uma pessoa que a gente contratou, uma empresa que a gente contratou para atender um cliente diretamente. Tá? Então, nesse tipo de relação, é muito importante você ter contratos aí de respeito aos clientes, né? Contratos de fidelidade, contratos principalmente, né? De evitar que a informação seja divulgada, a informação seja sigilosa. Né? Os contratos famosos, Acordo de Revelação Confidencial, ARC, em português, ARC, tá? Ou NDA, Non-Disclosure Agreement. Tá? Então, eu vou mandar esse cara lá naquela empresa para fazer manutenção de computador em meu nome, eu vou fazer um contrato com ele primeiro, e nesse contrato vai dizer que ele não tem direito de vender serviços diretamente dele para os meus clientes, por um prazo de X tempo. Isso sim é permitido, tá? Mas você precisa verificar com o seu jurídico, tá? Exatamente o que pode e o que não pode, né? Nesse sentido. Tá? Então, nem tudo é permitido, né? Você tem cláusulas aí que de repente você pode até prejudicar demais o seu fornecedor, tá? Mas você sim é permitido, em um certo nível, você cuidar desse tipo de coisa. Mas não só a preocupação com o seu cliente, você tem que ter a preocupação com o seu know-how. Eu vou contratar uma empresa para fazer um módulo no meu sistema. O seu sistema tem um baita conhecimento seu, né? Tem requisitos que você levantou, tem a tecnologia que você bolou, né? E essa empresa vai ter contato com tudo isso. Então, não repasse o seu código para uma empresa antes de fazer um NDA. Tá? Então não deixe que eles façam, que eles tenham acesso ao seu código sem antes eles assinarem, né, formalmente que eles não vão usar o seu código para nada que não seja este contrato específico. E mais, coloque explicitamente nesse NDA que eles são obrigados a apagar todo esse código assim que esse contrato estiver terminado. Tá? Então, são formas, é lógico que isso não protege totalmente, tá? Mas são formas de você, pelo menos, colocar alguma preocupação nesse fornecedor pelo sigilo do seu conhecimento. Né? Então, coloque cláusulas do tipo que o fornecedor é responsável por se houver algum tipo de vazamento, ele é responsável por cuidar para que essa informação não passe para os funcionários que não precisam saber, mesmo sendo funcionários dele. Enfim, coloque cláusulas que protejam o seu conhecimento, que protejam os seus clientes, que protejam, né, tudo aquilo que é valor para você. Então, isso, não deixem de fazer isso na hora que vocês forem fazer um NDA, na hora que vocês forem antes de fazer o contrato. Então não passem mais informações sobre o contrato antes do cliente assinar o NDA. Definir que eu vou fazer uma contratação. Que tipo de ações, cuidados eu tenho que fazer numa contratação? Se é uma contratação privada, de uma empresa privada, que não precisa seguir a 8666, temos aqui, né, 3 pontos que eu acho interessante a gente ressaltar. O primeiro, né, é deixe muito claro qual é o critério que você usou para selecionar uma certa empresa. Eu já fui questionado uma vez pelos alunos, mas empresa privada é mais simples, né? Então você não tem que seguir certas normas bem estabelecidas. Né? A minha resposta foi exatamente o contrário. Não, empresa privada é mais complicado.
Porque quando você tem que seguir normas, seguir lei, se a coisa está errada, você fala, a culpa é da lei. Mas quando é você que, por deliberação própria, escolheu uma certa empresa para fazer um serviço, se aquela empresa não cumprir aquele serviço, a culpa é exclusivamente de quem contratou. Tá? Então, você tem que ser extremamente cuidadoso, né, para poder realmente justificar quando alguém questionar por que isso. Eu já tive experiências, né, em que eu era gerente de contrato e eu contratava uma empresa que era de um grande amigo meu. Né? Então, é óbvio que isso era questionado direta ou indiretamente o tempo todo. Né? E é óbvio que eu precisava ter argumentos muito sólidos para provar que eu não escolhi porque era o meu amigo. De fato, eu não tinha escolhido. Né? Mas porque aquela era a melhor empresa, o melhor custo-benefício para prestar aquele serviço para nós. Né? Então, não é porque você não tem que seguir normas, 8666, ou procedimentos internos da sua empresa, que você está mais livre. Quanto menos normas tem, maior é a sua responsabilidade na escolha dessa empresa que vai prestar serviço para você. Né? Defina muito bem, antes de contratar, quais são os critérios que você vai exigir de gestão, critérios técnicos, critérios financeiros. Então, por exemplo, eu só vou pagar quando eu receber o produto. Tá? Deixa isso muito claro antes desse contrato ser estabelecido. Tá? Então, se o fornecedor chegar e falar, não, eu preciso de um adiantamento. Não, isso eu não vou dar. Já está lá desde o início, quando a gente fez a chamada, que a gente paga só uma vez dando entrega. Né? Isso é um critério financeiro. Critérios de gestão. Olha, eu quero ter um contato aí, um contato que seja disponível para mim todo dia, um contato que me responda no máximo 24 horas. Eu quero que a sua equipe seja gerida com um certo padrão. Então, por exemplo, se a sua empresa tem CMMI, né, então diz as regras do CMMI que a empresa contratada tem que seguir o mesmo nível de procedimento que você segue. Tá? Eu já fui gerente de contrato numa empresa CMMI nível 3 e eu tinha que exigir que os meus fornecedores, né, seguissem o mesmo nível, né, de CMMI, que eles tinham que ter processos adequados ao CMMI nível 3. Então, esses são critérios de gestão. Né? Você pode colocar que você não quer que aquela empresa quarteirize, que ela contrate uma outra empresa para prestar serviço. Né? Enfim, são critérios de gestão. E critérios técnicos. Né? Olha, eu quero contratar alguém que tenha uma ótima capacidade de design web. Tá? Então, isso você coloca desde o início. Então, para você ter argumentos, por exemplo, para cancelar o contrato, se você perceber que o design que está vindo é muito inadequado, é muito primário. Não, isso aqui era pré-requisito desde o início do contrato. Então, deixe muito claro quais são os requisitos que você vai exigir dessa empresa, né, da empresa que está prestando serviço para você, antes. E uma vez estabelecido o contrato, deixe isso muito explícito no contrato. Né? Defina muito bem o procedimento ao longo do contrato. Como que o seu contrato vai trabalhar ao longo. Tá? Então, a gente está colocando aqui, né, o item 3, que é o livro de registro. O que é o livro de registro? É uma estratégia clássica, onde você abre uma pasta, né, assim que um contrato é assinado, você assina uma folha, falando, o contrato é assinado, o livro de registro aberto, as folhas são colocadas nessa pasta numerada, você tem uma cópia da pasta e o seu fornecedor tem uma cópia da pasta. Todas as folhas são geradas em dupla, né, e são assinadas pelos dois lados. Isso garante que ambos os lados estão acompanhando a contento, né, tudo que está sendo feito. Então, abriu a primeira folha, a abertura do livro, abriu a segunda folha, que você define quem são os responsáveis dentro desse contrato, né, por assinar. Tá? Abriu a terceira folha falando, eu vou passar a atividade X, né, para o meu fornecedor. Então, eu passei a atividade em tal data, o meu fornecedor assina que recebeu a atividade. Né? Ali já está dizendo qual é o prazo, direitinho, qual é o valor. Né? Abriu a quarta folha do cliente, do fornecedor, trazendo esse software para você. Né? Abriu a quinta folha, você aprovando o software. E assim vai. Uma sequência de folhas de envia tarefas, né? Recebe tarefas, aprova tarefas, libera pagamentos. Tudo isso em folhas numeradas, sequenciais, duplicadas, uma para o cliente, uma para o fornecedor. As normas vão se atualizando, é lógico, tá? Mas
atende direitinho, olhe, converse com o seu advogado para ver se essas folhas podem ser digitais, tá? Ou você precisa realmente, como era, né, quando eu era gerente de contrato, assinada em papel para valer juridicamente. Lembre, por mais boa relação que você tenha com o fornecedor, ele é alguém externo à sua empresa. Se a gente dentro da nossa empresa tem vários problemas de comunicação, de pessoas que não entendem o que a gente, né, tinha demandado, pessoas que têm uma confusão em relação ao que era para ser feito ou não, imagine como é essa comunicação entre você e uma empresa externa. Então é essencial, tá, que essa documentação seja absolutamente clara, transparente e objetiva. E é por isso que essas folhas numeráveis, sequenciais, ajudam a gente a não ter dúvidas de que ele passou, eu recebi, eu aprovei, tá? Todo mundo está sabendo direitinho o que está acontecendo. Se alguém perder alguma informação, vai perceber pela própria sequência da folha. Vai ter a folha 14 e a folha 16, cadê a 15? Né? Então é fácil você perceber que algo se perdeu de correr atrás disso. Tá? Use essa estratégia, é uma estratégia muito importante. Tá? Então não esqueçam, usem aí aquele estilo de trabalho, né, que o PMI vem desenvolvendo, né, no gerenciamento de projetos, documentem ao máximo. Quando a gente está falando em contratações, é muito importante documentar e documentar de um jeito juridicamente válido. Tá? Cuidado para não gerar problemas para vocês. Tá? Quando de repente um fornecedor, por algum problema, não entendeu o que você quer, ou por má fé não vai querer entregar o que você quer. Tá? Então deixe tudo muito claro, muito explícito, né, e muito bem documentado. Isso vale para qualquer tipo de contratação, mas quando a gente fala para contratações de governo, a gente tem algumas demandas a mais. Então, se você trabalha numa empresa, num órgão público, você tem que respeitar todas as normas, todas as regras estabelecidas, né? Tudo que está explícito na lei 8666. Né? Então, primeira coisa, se você trabalha numa área pública, leia a lei 8666, entenda a lei 8666, conheça essa lei e outras normas associadas, porque se você está numa empresa específica, essa empresa vai ter regras específicas. Né? Se você está no estado, está no município, esse estado também vai ter suas próprias leis. Então, vá atrás dessas leis, né? Entenda elas profundamente para você não ser surpreendido por alguma regra, alguma norma que você não cumpriu sem mesmo saber. Então, estude. Estudar, nesse caso, é essencial. Né? Conhecer a fundo tudo que você tem que seguir é essencial para você fazer um bom trabalho. Tá? Uma vez conhecendo a lei, você tem que lançar ao mercado, né, a chamada para uma concorrência pública. Isso é um chamado edital. Então montem um edital e divulguem esse edital. Existem, né, não é o escopo dessa aula e a fundo, não é a aula de 8666, tá? Mas estudem direitinho que regras tem, que normas você tem que seguir. Então, se for uma concorrência clássica, não uma concorrência via computador, você tem que publicá-la, deixá-la disponível por um X tempo. Você tem que acompanhar, se oferecer para esclarecer dúvidas. Você tem regras do que pode colocar no edital, do que não pode. Tá? Então coloque o máximo de critérios possível no edital, mas coloque o possível, porque muitas coisas vão ser consideradas ilegais. Então você pode dizer, eu quero contratar uma empresa para desenvolvimento de software, né, com conhecimento em web. Né? Bom, isso é um critério muito razoável. Agora, se você, eu quero contratar uma empresa de software com conhecimento em web e com experiência no software X314. Tá? Só há 2 ou 3 empresas no Brasil que trabalham com X314. Isso certamente vai dar problema. Tá? Vão questioná-lo, né? Indicando que você está fazendo uma licitação direcionada, que você está escolhendo fornecedores. Tá? Então, tem sim que colocar critérios, tem que ser critérios objetivos, mas cuidado com esses critérios, porque dependendo do quão fundo você vai nesses critérios, a sua licitação vai ser invalidada por estar direcionando, porque está fechando para muito poucos fornecedores. Tá? Então, essa arte de saber até quando você vai, não colocar critério nenhum, como às vezes eu vejo, né, mas assim, quer saber como dá muito trabalho? Faz só critério preço. Isso é péssimo.
Tá? Porque você colocar só critério preço, você vai vir empresas sem o menor preparo, sem a menor condição de fazer o serviço que você precisa. E vão jogar o preço lá embaixo. E aí você vai ter que se contratar por elas, porque foram elas que ganharam a licitação. Então tem que ter sim critérios técnicos, tem critérios de seleção, mas cuidado para esses critérios de seleção não serem direcionados. Aí você tem que realmente estudar a jurisprudência, ver que tipo de coisa é aceita e que não aceita. Tá? Deixe muito claro como vai ser o processo de seleção. Tem que estar explícito na chamada desse processo como vai ser o critério de seleção. Nós vamos escolher por preço, né? E se o preço for empatado, o critério de desempate vai ser esse nesta ordem, né? O preço máximo é esse, se nenhuma empresa oferecer abaixo desse preço máximo a gente não contrata, enfim. Deixe tudo explícito no momento que você lança essa oportunidade para o mercado. Tá? Se não tiver explícito, em alguma empresa, você não seja uma empresa que você sabe que ela tem competência, tá? Mas se isso não está explícito na tua licitação, você vai ter que contratar ela. Você não pode simplesmente falar, mas eu sei. Não, cadê o critério explícito, documentado, que diz que ela não tem a competência que você precisa? De novo, aqui, cuidado para não colocar critérios pessoa. Claro que você pode dizer, eu quero uma empresa que tenha know-how em consultoria para sistemas embarcados. Isso você pode. Agora, você não pode falar, eu quero uma empresa que tenha o Flávio, né, que é o referência nacional de sistemas embarcados. Isso você não pode. Você não pode explicitamente dizer quem você quer. Tá? Aí você está direcionando claramente o seu processo de licitação. Isso não é aceitável. Tá? Então, indique exatamente o que você quer, indique exatamente como tem que ser entregue. Eu já tive experiências meio traumáticas nesse sentido, né? De você falar, olha, eu vou pagar 50% na entrega e 50% na aceitação de um software, por exemplo, né? E a empresa licitada entregava para você um CD em branco. Né? Só que, como nos processos, na documentação que eu lancei, em nenhum ponto eu falei que ele tinha que entregar um código, tá? Eu não tinha como rejeitar aquela entrega de um CD em branco, tá? Porque é uma entrega. Tá? Então, e a empresa de má fé olhava para mim, né, com aquela cara, falava, não, mas eu estou entregando. Né? Aí então, numa próxima licitação, não, tem que entregar código. Aí eles entregavam um código que não compilava. Você tem que entregar um código que compile. Né? Aí eles entregavam o mesmo código que a gente repassou para eles. Né? Então, deixa muito explícito que você tem que entregar um código que compile, que contenha os requisitos que foram solicitados. Isso é entrega. Mas é lógico que isso, além de ter que estar documentado no teu contrato, vai ter que fazer parte do teu gerenciamento do seu projeto. Porque no dia que esse fornecedor for entregar esse código, você tem que ter uma equipe, né, disponível para não só pegar o CD, mas ir lá, né, baixar o código, compilar, rodar e ver se no mínimo as telas previstas estão lá. Né? Então isso demanda um planejamento muito grande, né, da gestão de projetos, porque receber não é simplesmente receber. Tem uma atividade relacionada, né, que pode ser bem complicada, pode demandar bastante tempo. Tá? Mas faça isso. Deixa claro, mas é óbvio, não é óbvio. Né? Então, às vezes não é óbvio porque realmente seu fornecedor entendeu, às vezes não é óbvio porque seu fornecedor tem má fé. Porque existem fornecedores com má fé. E quando a gente está falando de contratação com licitação, né, você não pode falar, eu não quero trabalhar com este fornecedor porque eu sei que ele tem má fé. Isso não é critério. Se esse fornecedor está capacitado, se esse fornecedor está cadastrado normalmente na junta comercial, se esse fornecedor cumpriu os requisitos que você colocou na sua licitação, gostando ou não gostando, você vai ter que contratá-lo. Tá? Então coloque todos os critérios para você não receber CD em branco. Tá? Então deixe muito claro tudo que você espera para cada entrega, tá? Para você não ter surpresas no final. Coloque claramente os seus prazos.
Né? Então, quanto tempo você espera que o seu contrato vai durar? Quanto tempo você espera por um certo entrega de produto ou serviço? Tá? Então, eu estou pedindo alguma coisa para o meu fornecedor, eu pago quando você me entregar. Mas se ele entregar daqui a um ano, atende? Né? De repente, para você falar, ou ele me entrega em prazo X, ou meu cliente não vai me esperar mais. Né? Você, como um bom gerente de projeto, tem que pensar como você faz, né, para gerenciar o risco de, no caso, um fornecedor não entregar, porque existe esse risco. Né? Então, coloque lá explicitamente quais são os prazos que ele tem que entregar e o que vai acontecer. Isso já tem que estar no seu contrato. Então, o que vai acontecer se ele não entregar no prazo? Coloque multas. Não tenha medo de aplicar multas. Né? Eu já apliquei, sabe, a empresa que eu falei para vocês, um grande amigo meu, eu já apliquei multa para ele. Né? Porque para ele ver que existem regras e que se as regras não forem seguidas, né, ele vai ser multado por isso. Né? Então tem que ter regras claras. Né? Você é lógico que tem que ter um bom senso. Estou falando de, né, você trabalhar numa base de guerra com o seu fornecedor. É pelo contrário. Né? Se a gente pega a tendência no mundo hoje, cada dia mais, olhando, né, para o exemplo da Toyota, é de fornecedores parceiros, é de trabalhar junto. Mas que, sem dúvida, parceiro ou não, tem regras. Né? E essas regras têm que ser seguidas. E se não forem seguidas, tem que ter consequências. E se você não aplicar as consequências, o seu fornecedor começa a perceber que você não é sério. E aí é difícil você conseguir fazer as coisas funcionarem do jeito que deveriam funcionar. Tá? Então, coloque tudo isso muito bem explicitado. Né? Coloque os recursos que você precisa, tudo isso muito bem detalhado. Montar uma proposta, uma licitação, né, como essa, é muito trabalhoso se você for fazer direito. Mas você vai ter muito mais trabalho se você não fizer isso. Tá? Se você lançar de qualquer jeito, né, você vai, no final, ter aí um fornecedor que não te atende, né, um fornecedor que não te entrega, né, um possível conjunto grande, né, de processos judiciais associados a esse fornecedor. Então, pense muito bem, né, cuide muito bem desse processo de contrato. Contratar é sim muito importante. Né? Então não se assustem com tudo que eu estou falando aqui. Não coloquem assim, puxa, é tão trabalhoso, é melhor trabalhar com a equipe interna. Tem certos momentos que não faz o menor sentido. Então, eu não preciso aprender uma tecnologia completamente nova para fazer uma demanda pontual de um cliente pontual. Isso custa dinheiro, não vai valer a pena. Melhor eu contratar alguém que entenda. Eu não preciso criar uma gerência para cuidar, né, do pessoal da limpeza. Porque mesmo que eu crie uma gerência, eu não tenho know-how para saber trabalhar com isso. Eu não sei onde compra os melhores produtos de limpeza de um preço barato. Então, enfim, não é a minha praia. Não vale a pena. Vale a pena contratar, sim. Né? Mas saiba que contratar não é trivial. Não é simplesmente chegar e fazer um acordo e tudo bem. Né? Tem que ser muito formalizado, tem que ser muito cuidado, tem que ser muito atento. Né? Então o que não falta é ver, principalmente em contratos públicos, né, uma quantidade infinita de problemas que podem acontecer. Né? Então isso se deve sim a uma deficiência clara, evidente da 8666, né, que é uma lei que custa milhões, talvez bilhões ao Brasil, né, pela burocracia que ela impõe e não traz benefícios, né, porque se você olhar a realidade que a gente vê na imprensa hoje em dia, a gente vê que a corrupção continua acontecendo mesmo com 8666. Então, ela gera dificuldade, né, mas ela não impede a corrupção. Então, é uma coisa que você precisa se preocupar, sim. Né? A gente, lógico que a 8666 tem milhões de problemas e é lógico que ela precisa ser discutida, mas enquanto ela está em vigor, precisa atendê-la, precisa segui-la, precisa se respeitar. Tá? Bom, com isso a gente fecha aqui a aula de hoje. Tá? Eu, como alguém que já foi por alguns anos gerente de contrato, acho que é uma atividade muito importante, muito nobre, tá? Mas também é uma atividade que depende muito de perfil. Tá? Então, o gerente de contrato tem que ser aquele cara que gosta de fazer documentos, normas,
um cara com perfil mais gerente de projeto, que documenta, formaliza, tá? Porque o gerente de contrato que faz as coisas assim, quando dá, tá? É um gerente que gera riscos muito grandes para a empresa. Tá? Então tem que ser um perfil de uma pessoa mais organizada, mais sistemática, tá? Porque é uma atividade que exige sim um cuidado muito grande em formalização. Tá? Então, por enquanto é isso. Obrigado. Até a próxima aula.